Shalom, shalom, povo de Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5. Jeremias, capítulo 1, verso 5. O texto sagrado diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Esse é o chamado de Deus para o profeta Jeremias. E ele diz para o profeta que ele foi escolhido por Deus antes de ser formado no ventre, antes de nascer. E isso, claro, tem uma similaridade com o nosso chamado também. Nós somos chamados pelo Senhor, nós somos escolhidos pelo Senhor antes mesmo do nosso nascimento. Você foi escolhido pelo Senhor para liderar. E a escolha de Deus para a sua vida, para a minha vida, não tem a ver com os nossos méritos pessoais, não tem a ver com as nossas bondades, não tem a ver com a nossa santidade, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor, né? E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 9, verso 14 a 16, dizendo assim: Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Então, com base na sua misericórdia, com base na sua graça, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu e Ele nos chamou para liderar, para exercer liderança. O que é liderar, né? Liderar é exercer influência. Liderar, em uma palavra, se nós pudéssemos definir liderança por uma palavra, é exercer influência. Em nosso caso, como discípulos de Jesus Cristo, como servos do Senhor, liderar é influenciar positivamente as pessoas à nossa volta através do Evangelho de Cristo, né? Através do Evangelho de Cristo em nossa vida, através da transformação que esse Evangelho provocou em nossa vida. Então, através dessa mudança, através do Evangelho de Cristo, nós exercemos uma influência positiva às pessoas à nossa volta, e à medida que nós estamos influenciando, inspirando as pessoas, nós estamos exercendo a liderança cristã, a liderança bíblica, porque a liderança bíblica, ela não é tirânica, a liderança bíblica não é mandar nas pessoas, a liderança bíblica é inspirar as pessoas pelo exemplo, a liderança bíblica é influenciar positivamente as pessoas por meio do Evangelho de Jesus em nossas vidas e por meio da transformação de Cristo em nossas vidas. Paulo disse assim em Romanos capítulo 1, versículo 16: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Então ele diz: Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse Evangelho muda as nossas vidas, esse Evangelho está em nossas vidas, e por meio do Evangelho de Cristo nós podemos influenciar positivamente as pessoas por meio desse Evangelho. Então, como um líder chamado por Deus, você deve servir as pessoas com os dons e com as habilidades que Deus te deu. Então, Deus lhe deu muitos dons, Deus lhe deu muitas habilidades. Cada um de nós recebeu um tempero especial de Deus. Deus nos temperou com muitos dons, com muitos talentos, com muitas habilidades. E essas habilidades, esses talentos que Deus nos deu, esses dons que Deus nos deu, têm um propósito: servir a Deus servindo as pessoas. Então, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Olha o que diz as Sagradas Escrituras: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, quando nós usamos os dons, quando nós usamos as habilidades que Deus nos deu para servir as pessoas, nós estamos exercendo liderança cristã. Então, quando você pega todos os seus dons e coloca a serviço das pessoas, a serviço do próximo, né, servindo a Deus, servindo as pessoas, você está exercendo liderança cristã, liderança bíblica, né? Agora, Deus vai nos mostrar em sua palavra alguns critérios para a liderança bíblica, né?
E a gente vai entender, por exemplo, que a tua idade, a idade que você tem, a sua idade, não é uma justificativa para Deus não poder lhe usar, né? Deus pode usar pessoas com idade um pouco mais avançada, Deus pode usar pessoas muito jovens, a gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés e Arão, eles tinham uma idade já avançada. Moisés, por exemplo, tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos, né? Quando Cristo começou seu ministério público, ele tinha 30 anos, né? Então ele era um jovem adulto, né? Com 30 anos. Mas quando ele começou a ministrar, a falar, você vê, por exemplo, lá em Lucas, que Jesus já com 12 anos, ele estava ministrando ali para os doutores. Mas quando ele realmente começou o seu ministério público, ele tinha 30 anos. A gente tem um exemplo de Timóteo, um jovem pastor. Alguns estudiosos dizem que Timóteo ele foi pastor entre os 17 a 18 até 19 anos, né? E Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz a Timóteo, aconselha Timóteo assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na pureza, na fé, né, no amor. Então, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja o padrão dos fiéis, seja o modelo dos fiéis. Então, Timóteo era muito jovem quando Deus chamou ele para estar à frente da igreja ali em Éfeso, e alguns estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente essa faixa etária de 17 até 19 anos de idade, né? Ele era muito jovem, mesmo assim Deus não o excluiu de ser usado pelo Senhor por ser jovem. Jeremias também, lá em Jeremias, o próprio texto que nós lemos, capítulo 1 de Jeremias, no versículo 4, quando Deus chama Jeremias, ele diz, olha, Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. E Deus disse, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você irá, e o que eu mandar você falar, você falará. Né? Então, ele se sentia ainda muito novo. Então, nós temos pessoas diferentes, de diferentes idades no ministério do Senhor, e Deus as chamou. Por exemplo, Abraão, quando Deus chamou Abraão para ser o patriarca das nações, ele tinha 75 anos de idade, né? Seria considerado uma pessoa já com idade avançada. Então, independente da idade, Deus nos escolheu para sermos úteis nas suas mãos, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, a idade que você tem não é uma justificativa para que Deus não venha lhe usar. Qual é o segredo? O segredo é confiar em Deus, porque aquele que Deus deseja usar pode ser muito velho, pode parecer muito jovem, mas isso não importa. O que realmente importa é que Jesus nos escolheu para que nós pudéssemos frutificar. A Bíblia nos diz em João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Por exemplo, em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então, foi o próprio Cristo Jesus que nos escolheu. Nós somos uma escolha dele. Então, ele nos escolheu para que nós pudéssemos frutificar no reino de Deus, para que nós pudéssemos exercer a nossa liderança cristã servindo as pessoas com o dom que Deus nos deu, ganhando almas para Jesus, né? Servindo a Deus através do nosso chamado, do nosso ministério. Outra coisa que a gente precisa entender é que Deus ele não está preocupado com a pouca experiência que você tem, né? Isso não é o que mais importa para Deus. Quando você diz sim para o seu chamado, quando você diz, eis-me aqui, como disse Isaías, né? Isaías, lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 8, quando ele ouve o chamado de Deus, quando ele tem a visão que Deus lhe dá ali do trono, né, da glória de Deus, e ele tem a visão também da necessidade das pessoas, e ele ouve o chamado de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta de Isaías foi, envia-me a mim. Né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ele está dizendo, estou aqui, estou disponível, Senhor. Então, quando a gente diz sim para o chamado do Senhor, Deus vai providenciar os meios para nos preparar com a experiência necessária para cuidar de pessoas. Deus quer usar você, Ele conta com você. Né? Por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus disse assim, venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Mateus 4,19, eu estou lendo aqui na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, quando Deus nos chama
ele vai nos capacitar também. Então, mesmo que você tenha pouca experiência, mas quando você diz sim para o Senhor Jesus, ele vai providenciar os meios para que você possa ir crescendo na fé. Então, uma coisa importante, sua vida de oração, sua vida de meditação na palavra, isso é extremamente importante para o seu crescimento espiritual. Mas você pode começar com aquilo que Deus já te deu, com os dons que Deus já te deu. E à medida que você vai se envolvendo no ministério, no chamado do Senhor para a sua vida, na liderança cristã, ele vai ajudando você a crescer. E você, à medida que você vai obedecendo a palavra, vai obedecendo aos ensinos de Cristo Jesus, você vai crescendo na sua vida de liderança cristã, no nome precioso de Jesus. Outra coisa que você tem que entender é que sua dificuldade de falar não é impedimento para Deus lhe usar. É só você olhar para Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, verso 10, Moisés disse que ele não sabia falar, que ele não era eloquente, né, em palavras, que ele era pesado de língua, né? Ou seja, ele não tinha muita habilidade com oratória, ele não tinha muita facilidade de falar, de se comunicar. Ainda assim, Deus o usou poderosamente. Então, ainda que você se sinta incapaz, se você se dispuser para o Senhor, Deus vai lhe usar poderosamente. Então, todos esses argumentos, todas essas desculpas que a gente às vezes dá para não ser usado por Deus, são refutados pelo Senhor. Deus não aceita as nossas desculpas, porque Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe as nossas limitações e Ele quer nos usar, apesar das nossas limitações, não é? Para que a glória seja sempre dele e não nossa. Agora, um líder que Deus usa é alguém que é humilde. Isso é um critério importante, né? E humilde aqui significa o quê? Dependência de Deus. É alguém que é dependente de Deus, é alguém que se curva em submissão e obediência a Deus, né? Isso significa que não tem a ver com você, tem a ver com Deus, é sobre Deus. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7, dizendo assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Provérbios 3, 5 a 7, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, quando você depende do Senhor, isso é humildade. Algumas pessoas acham que humildade é andar com roupas rasgadas ou confunde humildade com pobreza. Não, humildade não é pobreza. Tem pessoas pobres que são humildes e tem pessoas pobres que são orgulhosas. Assim como tem gente com condição financeira boa, humilde, tem gente com condição financeira, que são ricas, orgulhosas. Então, a condição econômica não é isso que é humildade, se você tem pouco ou muito dinheiro. Não é isso que define a humildade. Humildade é você viver uma vida de dependência do Senhor, você se curvar em submissão ao Senhor, é você estar dependendo da direção dEle, da orientação dEle, né, na sua vida. Então, como líderes cristãos, nós precisamos ser pessoas dependentes de Deus, né? Isso é humildade. E a Bíblia nos fala, por exemplo, sobre Moisés, que ele era o homem mais manso, mais humilde de toda a terra, né? Então, outra coisa importante na vida de um líder cristão é que é alguém que tem que ter fome de Deus, sede de Deus, né? Como diz o Salmo, lá no Salmo de número 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Então, nós precisamos ter essa sede e fome pela presença do Senhor. É aquela pessoa que não se preocupa apenas com as experiências passadas do mover do Espírito Santo, mas é aquela pessoa que está buscando diariamente a face de Deus. Então a nossa fome por Deus, a nossa sede por Deus faz com que a gente esteja constantemente buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17 a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A Bíblia também nos ensina em Mateus 6,6 sobre entrar no nosso quarto, né, e ter o nosso momento ali com Deus a sós, né? Por exemplo, lá em Mateus 6,6 diz assim: mas você, quando orar, ele não disse se orar, mas quando orar, não é? Significa que a gente precisa orar. Jesus espera que nós oremos. Então, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Então, a Bíblia nos ensina sobre essa busca, né, intensa da face do Senhor, sozinhos ali no nosso quarto, buscando ao Senhor, nos trancando ali para estar só nós e Deus, sozinhos com Deus. Então, isso é extremamente importante, né? Ter esse tempo a sós com Deus, de oração, de meditação na palavra, de orar no Espírito, de orar em línguas, não é? Como a gente tem aprendido, hora após hora, estar ali orando no Espírito, ali você e Deus. Isso é extremamente importante. Agora, tem pessoas que acham que só isso é suficiente.
Não, eu me basto, então vou buscar Deus em minha casa sozinho e eu sou um líder e eu não preciso ir para a casa de Deus, para a casa de oração, não preciso me reunir, não preciso congregar. Não, a Bíblia não diz isso. Por exemplo, em Hebreus 10, 25, a Bíblia nos ensina o princípio de congregar, de estarmos juntos com a igreja. E eu quero ler para você aqui numa versão bem contemporânea, que é a Bíblia Viva, que diz assim: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus 10, 25, eu estou usando a versão da Bíblia Viva. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus 10, 25. Então, o que isso significa? Que eu e você precisamos ter esse hábito de estar também na congregação. Então, essa fome, essa sede por Deus nos faz estar orando sempre, nos faz estar no nosso momento de oração, no nosso quarto, buscando a presença de Deus a sós, mas também essa fome, essa sede por Deus nos faz estar reunidos com outros irmãos, com outras pessoas na congregação, né? Seja no templo, ou seja na célula, no pequeno grupo, ali reunidos para juntos buscarmos a Deus, juntos orarmos, juntos ouvirmos a palavra, juntos louvarmos a Deus. Isso é extremamente importante. Então, o líder que Deus quer usar é aquele que tem fome e sede de Deus, fome e sede da presença de Deus. Outra característica do líder que Deus quer usar é uma pessoa que ama gente, uma pessoa que ama pessoas e que intercede pelas pessoas, né? Então, nós precisamos, como líderes cristãos, amar gente, amar pessoas. Eu aprendi uma coisa muito interessante com um grande amigo meu, o pastor Joaldo, que ele diz assim: ame pessoas e use as coisas. Então, as coisas, elas são para ser usadas e as pessoas para serem amadas. Quando nós usamos pessoas e amamos coisas, nós estamos invertendo os valores. Então, como líderes cristãos, seja você, qual for a área de atuação de sua liderança no reino de Deus, seja qual for a área, não é, que você exerça os seus dons, como líder cristão, nós precisamos amar pessoas. As coisas são para serem usadas, mas as pessoas é para serem amadas. E nós precisamos amar as pessoas, né? Então, algumas vezes, por exemplo, Moisés demonstrou esse amor pelo povo de Israel e ele intercedeu pelo povo de Israel. Eu acredito que orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas é uma das maiores maneiras, não a única, claro, mas uma das maiores maneiras de demonstração de amor, porque você investe tempo precioso para estar diante de Deus e se colocar diante de Deus, né, em favor de outras pessoas. Então Moisés fez isso, muitas vezes ele fez isso. Você pode conferir na sua Bíblia aí em Números capítulo 11, do versículo 1 a 2, em Números 21, do verso 7 em diante, você vai ver Moisés orando pelo povo, intercedendo pelo povo também, Números capítulo 16, do versículo 20 a 22. Então, algumas vezes, por exemplo, a ira de Deus veio contra o povo de Israel para destruir aquele povo por causa do seu pecado de idolatria, pecado de imoralidade sexual, um povo obstinado, teimoso, rebelde, né? Então, muitas vezes, a ira de Deus veio contra aquele povo, mas a Bíblia nos diz que Moisés intercedeu pelo povo para que a misericórdia do Senhor viesse sobre ele. Então, Moisés se coloca diante de Deus, né, em favor do povo. Moisés colocou até as necessidades do povo acima das suas próprias necessidades. E teve um momento que Deus, ele falou para Moisés que iria destruir o povo e que faria de Moisés um novo povo, uma nova nação, construiria um novo povo a partir de Moisés. E Moisés, ele recusou essa oferta de Deus e, em vez disso, ele fez o quê? Ele intercedeu pelo povo, ele clamou pelo povo. Por quê? Porque ele não era uma pessoa egoísta. O coração de Moisés foi testado ao máximo naquele momento, porque era o próprio Deus que estava dizendo: eu vou fazer de você uma nova nação e eu vou destruir esse povo teimoso e rebelde. E ele disse: não, Senhor, não faça isso, né? Então, ele intercede pelo povo, ele clama pelo povo com base na glória de Deus. Então, como líderes cristãos, nós precisamos interceder, precisamos amar as pessoas, precisamos ter o nosso coração cheio de amor por gente, cheio de amor por almas. E uma outra característica de um líder que Deus quer usar
é alguém que segue a liderança de Jesus Cristo, é alguém que lidera seguindo o exemplo de Cristo, né? Então o Senhor Jesus é o nosso maior modelo de liderança servidora. Ele é o nosso maior modelo de liderança servidora. E se nós realmente queremos aprender a ser líderes de verdade e influenciar positivamente pessoas através do Evangelho de Deus em nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Como Paulo disse, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Sejam meus imitadores, assim como estou imitando a Cristo. Então Paulo está chamando os coríntios, dizendo assim: olha, olhem para mim, imitem-me, imitem a minha conduta, imitem a minha fé. Por quê? Porque eu também estou imitando Cristo, ou seja, Cristo é o meu modelo de liderança, né? Então todos nós, como líderes cristãos, seja em que área for que nós estamos exercendo nossa liderança, liderando células, consolidando pessoas, liderando a nossa família no Senhor, liderando através de um dom específico que Deus nos deu em alguma área da igreja, seja qual for a área de liderança cristã, nós sempre precisamos olhar para Jesus e buscar nele o nosso modelo e referencial. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, Jesus diz assim: Jesus chamou seus 12 e disse: vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olha o que Jesus disse: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Então, nesse texto aqui, Jesus está nos mostrando o seu exemplo, né? Ele diz: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Então, se você quer servir, se você quer exercer liderança, você deve ter um coração de servo, você deve servir como Jesus, né? E você serve através dos dons que Deus te deu, como já falei, citando 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Jesus também nos fala disso, né? Em 1 Pedro 2, do 21 a 23, através do apóstolo Pedro, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo. Então Cristo deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Meu Deus, que exemplo maravilhoso de liderança, né? Essa liderança de Jesus nos constrange, nos leva a refletir e nos leva a buscar o Senhor, porque a gente sabe que não conseguimos exercer esse nível de liderança sem a graça dele em nossa vida, sem a ajuda dele em nossa vida. Por isso, uma das primeiras características da liderança cristã é essa humildade, é essa dependência de Deus. A gente sabe, e a gente confessa para o Senhor: Senhor, não consigo exercer essa liderança que o Senhor quer que eu exerça sem a tua ajuda, né? A gente sabe disso, a gente busca a ajuda dele. A Bíblia nos fala em João 12, 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E em Mateus 16, 24, Jesus disse: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como líderes cristãos, esse é o nosso modelo, é Cristo. A gente quer seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus, a gente quer exercer essa liderança cristã para o bem do reino de Deus, para o progresso, o avanço do reino de Deus, para a glória de Deus e para benefício das pessoas. Nós precisamos olhar para Cristo, seguir o exemplo de Cristo, né? Ele também disse lá em Lucas, capítulo 14, verso 26 a 27, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Uau, meu Deus, que texto forte, né? Lucas capítulo 14, verso 26 a 27. A gente, ao seguir Jesus, nós precisamos entender que ele deve ser o nosso amor maior. Não significa que a gente não vai amar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, né? Ou ter amor próprio, não é isso. Mas significa que Jesus vai ser sempre o amor maior, né? Ele está dizendo, se você amar
seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim. Não pode ser meu discípulo. Então, nós não podemos ter esse amor por estas pessoas, ou até pela nossa própria vida, mais do que nós temos por Jesus. Ou seja, ele tem que ser sempre o primeiro em nossa vida, o nosso amor maior, né? E aí a gente precisa carregar nossa cruz diariamente e seguir a Jesus na nossa liderança. Quem nos deu chamado foi Deus, quem nos chamou foi o Senhor, quem nos capacita é o Senhor, quem nos usa é o Senhor. Nós dependemos dele e nós não precisamos olhar para as pessoas, nós precisamos olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo de liderança. Você foi escolhido pelo Senhor para liderar. Algumas pessoas pensam assim, mas o líder é somente o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, né, o mestre. Não, esses também são líderes no Senhor, não é? Mas todo crente em Jesus, todo discípulo no Senhor Jesus é chamado para liderar na sua área de atuação. Porque, como eu disse no início, liderança significa o quê? Influenciar, exercer influência. E, no nosso caso, influenciar positivamente as pessoas por meio do Evangelho de Cristo em nossa vida e por meio da transformação que esse Evangelho provocou em nós. Então, à medida que você permite que o Evangelho de Deus transforme a sua vida, você se torna uma inspiração para outras pessoas. E essa inspiração, ela influencia positivamente as outras pessoas. Você foi chamado por Deus para ganhar almas, você foi chamado por Deus para cuidar de vidas, você foi chamado por Deus para influenciar positivamente com o Evangelho de Jesus as pessoas à sua volta. Então, você foi chamado por Deus para liderar. Mas essa liderança, ela é feita na dependência do Senhor. Ela é exercida na dependência do Senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus através de nossa vida. Que Deus renove você, que Deus renove os dons do Espírito na sua vida, que Deus renove a sua fome e a sua sede pela presença dEle, que Deus renove em você a convicção do chamado, que essa convicção do seu chamado, do seu ministério que Deus lhe deu como um presente, né? O seu ministério é um presente que Deus lhe deu. Que essa convicção seja renovada em sua vida, que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai querido, nós queremos orar nesse instante e quero colocar nas tuas mãos cada um dos teus filhos e filhas que tem recebido o chamado do Senhor para exercer a sua liderança como servos do Senhor, liderança servidora, Pai. Pai, eu sei que o Senhor, em nome de Jesus, temperou cada um dos teus filhos e das tuas filhas com muitos dons, com muitos talentos, com muitas habilidades. E eu oro para que, em nome de Jesus, cada um desses dons, talentos e habilidades sejam usados pelo Senhor como instrumento nas tuas mãos para abençoar pessoas, para impactar vidas, para trazer almas para o reino de Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, usa cada um desses teus filhos poderosamente, Senhor, ainda que eles se sintam incapazes, que eles creiam no Senhor e olhem para o Senhor, porque do Senhor vem a nossa força, vem a nossa capacidade, vem a nossa capacitação. Do Senhor vem a graça para podermos ser usados nas tuas mãos. Usa cada um desses líderes, Pai. Usa também os líderes de célula, Pai, como instrumentos do Senhor para em suas casas ou na casa em que essa célula é realizada, vidas sejam tocadas, curadas, libertas e transformadas pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos para a tua glória e para a tua honra, no bendito nome de Jesus. Que assim seja. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, poderosamente, em nome de Jesus.